Após empate com o Ituano na última terça-feira, a Ponte Preta desperdiçou a chance de encostar no G4, além de ter a sequência de 6 vitórias dentro do majestoso interrompida. Embora o resultado não tenha sido como esperado, o treinador Hélio dos Anjos não se deixou abalar com o empate. E eu tenho que criar esse clima de sonhar, para você ter um nível de competitividade desse. Porque se a gente não cria um clima de coisas positivas, um adversário desse, pela qualidade que eles têm no momento, ele vem e nos atropela. Motivado com o trabalho apresentado na Macaca, Hélio dos Anjos não se vê fora do Moisés Lucarelli. Durante essa semana, o treinador chegou a receber uma proposta do Avaí, mas optou por ficar na Alvinegra. Eu confirmo, mas eu não saio da Ponte nunca antes de terminar o meu contrato. Mas o Avaí te procurou? Eu não vou citar normalmente ninguém, você entende? Porque já morreu, né? Mas eu não saio, não tenho motivo nenhum, quero terminar minha competição aqui, estou muito bem entrosado com o clube, com a cidade, com as pessoas do clube, então é um fato que eu nem entro em discussão sobre isso. Ainda com uma semana de preparação para o próximo compromisso contra o Londrina, Hélio dos Anjos já sabe que vai contar com alguns desfalques. Fraga, que entrou no segundo tempo, recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Já na lateral direito, o problema é ainda maior. O titular Igor Formiga luxou o ombro contra o Sport. Não atuou na última rodada e não tem presença garantida. O reserva imediato, Norberto, que iniciou a partida contra o Ituano, teve que ser substituído ainda no primeiro tempo, após sentir dores na coxa e também a dúvida. Caso os dois fiquem de fora, Bernardo é a opção para a lateral direita. Na próxima rodada, a Alvinegra viaja até o Paraná para enfrentar o Londrina, em mais um jogo direto na briga pelo acesso. Vamos debater a Macaca aqui na tela da Band e veja a situação. 3 laterais e agora a Ponte só tem um, porque dificilmente o Norberto vai conseguir a recuperação. São 10 dias até o próximo jogo, mas tem essa questão aí do tipo de contusão. Deu para ver na imagem quando o Norberto saiu de campo. Ele colocou uma sacola, um saco de gelo na posterior da coxa. Significa lesão muscular, 3 semanas afastados. Dificilmente terá condição de voltar antes. O Formiga está com aquele problema no ombro, também não vai se recuperar a tempo. Aí sobra o Bernardo, não tem reserva. Se o Bernardo tiver tudo bem e atuar os 90 minutos e mais os acréscimos contra o Londrina, ok. E se ele tiver um problema, o técnico Hélio dos Anjos vai ter que improvisar. Então, 3 laterais, só ficou um e não tem reserva, a menos que puxe alguém da base, que eu não sei se a Ponte tem alguém na base que tenha condição de ser puxado nesse momento. Mas e aí, ô Gleger, começo com você falando da Ponte Preta, 10 dias de recuperação e preparação. Isso é importante para a sequência da competição. Tem um jogo difícil contra o Londrina, que é o 5º colocado. Primeiro dizer que é importantíssimo ter esse tempo para treinar, dá tempo de ajustar, né? Dá tempo de recuperar alguns jogadores que estão contundidos. E você vê a questão do que você estava falando agora, né? Dos laterais. Mas é por isso que tem que ter um elenco, né? Não adianta você ter só um time. Você não consegue, o campeonato é muito longo. A Série B são 38 rodadas. Então por isso que você tem que ter um time equilibrado e com peças de reposição. O Bernardo começou como titular, depois foi para o banco, aí depois o Formiga não jogava, de repente o Formiga apareceu como titular, né, na contusão do Norberto. E é assim que funciona na montagem do elenco, você tem que ter essa visão. Lateral é sempre é difícil ficar improvisando, né? Vai improvisar um volante, joga com um zagueiro ali improvisado. Não é tão fácil assim. Mas, ô Batista, eu acho que, olha, até pelo tempo de trabalho, a gente sabe que o Formiga parece que teve uma pequena luxação no ombro, né? Fica dolorido, uma barbaridade, precisa de um tempo para recuperar. Mas com esses 10 dias aí, quem sabe o Formiga não reúna condições. Não reunindo, eu acho que o Bernardo foi bem na última partida, substituindo o Norberto. O Norberto tá fora, tá? O Norberto foi posterior, aí é 15 dias, né? Quando é um grau pequeno, então tá fora da próxima partida. O Bernardo entrou bem. Para mim ali, fechou ali como tem que ser feito, né? Primeira linha, defensivamente. Aparece pouco à frente, ele é um pouco tímido, né? Na frente. Mas o que importa é fechar ali a primeira linha, né? E o Bernardo, na minha opinião, foi bem na última partida. Ô CH, falando um pouco sobre essa questão do ataque, nós vimos ali o Ribamar, já entrou um pedaço do jogo,
no segundo tempo contra o Ituano, jogando junto com o Luca. Até ontem estávamos debatendo na Rádio Bandeirantes esta situação colocada pelos ouvintes. Não deu certo nessa partida contra o Ituano, porque a Ponte não conseguiu ganhar a partida e empatou o placar de 1-1. Mas, na sua opinião, daria certo para colocar os dois atacantes jogando juntos? O time estava cansado, né? Meio campo estava completamente desmantelado. O Luca estava com a língua no umbigo, no momento que ele entrou em campo. Não dá para saber. Criticar não pode ser criticado. É absolutamente possível que isso aconteça. Eu acho que nesse momento não dá para tirar o Fecim do time, na minha opinião. Tem que manter Fecim e Luca, e o meio campo está azeitadinho. Não tem que mexer ali, tem que mexer em nada. Agora, circunstancialmente, pode sim. Olha, aconteceu um problema, por exemplo, com o Fecim, ou com o Luca não, né? A pergunta é justamente Luca e Ribamar junto. Pode sim, pode. Ele joga pela extrema, o Luca é um cara inteligente, ele tem leitura de jogo, se ele receber uma tarefa diferente do professor Hélio, ele vai saber realizar, não vejo nenhum tipo de problema nisso. O recorte da partida última contra o Ituano não é embasamento para tirar uma conclusão, eles não podem jogar juntos. E sobre a lateral está muito cedo, né, Batista? Mas eu acho que ele vai fazer o seguinte, Bernardo e Jean Carlos. É isso que eu acho que ele vai fazer. Sabe por quê, cara? Porque se o Jean Carlos não jogar com 3 fora no DM, pode pedir para o menino antecipar as férias e deixar ele ficar com a família. Não, mas não há problema com o Arthur. Arthur está tudo ok. O Arthur vai jogar. O Arthur vai jogar. Arthur vai jogar. O problema é... Você confundiu Formiga. Não, me perdoe. Eu tô com o Arthur desde a última partida antes do Ituano, que ele não ia jogar. Você lembra que a gente estava discutindo? E foi pro jogo. Esquece o que eu falei. Eu falei aqui que ele ia jogar. Eu falei que ele ia jogar. Falei nesse programa, falei na Rádio Bandeirantes. Ele treinou, fez o treinamento pronto e o Arthur vai jogar. Sabe o que acontece? Você tem contato direto com o Oráculo. A gente não tem esse contato como você tem. Então o Arthur na esquerda esquece o Giancarlo e vai jogar o Bernardo, como o Gleger falou, e ponto final. Com relação ao Ribamar, qual que é a situação? Em algumas partidas, o Hélio dos Anjos se utilizou de 3 atacantes. Então não é tirar o Fecim do time, é tirar um volante para colocar mais um atacante. Ele fez isso em 2 oportunidades, contra o Novo Horizontino e contra a Chapecoense, não deu certo, escalando para jogar no ataque o Bárcia, que foi uma experiência extremamente negativa. Então a pergunta é, não com o Bárcia, mas com o Ribamar, daria certo nesses jogos que o Hélio dos Anjos faz essa experiência, jogando no 4-3-3 fora de casa, colocando o Ribamar e Luca? Só lembrando que quando ele fez essas 2 substituições aí, mudando a plataforma, era quando ele não tinha o tripé de meio de campo. Sempre um jogador estava suspenso, não podia jogar, né? Ele sempre fez isso. Quando tem à disposição, ele não faz. Agora, eu não... É uma alternativa? Claro que é. Por quê? Ele poderia, por exemplo, colocar o Ribamar no time. Vai ficar sem um homem no meio. Traz o Fecim para jogar por dentro. O Fecim faz essa função também. Vem o Fecim ali, adianta um pouquinho o Elvis para encostar nos 2 homens de frente e o Fecim faz essa função. Só que ao invés de você ficar com 3 volantes, você fica com 2 meias. Mais agudo, inclusive. Poderia, é uma alternativa. Quem é que sai do time? Quem é que sai do time para fazer isso? É o que eu estou dizendo, Batista. Ele não vai mexer, ele não vai tirar nenhum dos volantes. Se ele tiver à disposição Leonardo, Amaral e o Alisson, ele não mexe. E o Elvis, acabou, isso aí ele não vai mexer. Durante a partida, claro, inclusive é o que ele tem feito. Você lembra na última partida que ele tirou, eu acho que foi o Amaral e colocou o Nicolas? Ribamar. Não, mas ele colocou o Nicolas também. Contra o Ituano, ele tirou o Amaral e colocou o Ribamar. Colocou o Ribamar. E depois ele colocou o Nicolas também para jogar pelo lado. Então... E antes ele pôs o Fraga. O Fraga no lugar do Amaral, né? Que inclusive ele tomou o terceiro amarelo e está fora da próxima partida. Ele tirou o Leonaldo e colocou o Ribamar. E tirou o Amaral e colocou o Fraga. Foi essa substituição que ele fez. Agora, durante o jogo, pode ser que ele faça. Mas o que eu acredito, eu duvido muito, viu? Você está colocando a circunstância daquele jogo. Agora, se você perguntar, pode? Claro que pode qualquer coisa. Agora, a linha de trabalho dele, o tripé dele com o Elvis na frente, ele não mudou em 80% das chances, das vezes. O Amaral, o Thiago,
O Amaral, o Leonaldi, o Alisson e Elvis. Ele não mexe nesse quarteto. Para colocar o terceiro atacante, só se for durante a partida, de começo não. Uma outra coisa que o Hélio dos Anjos falou sobre um elogio, ele fez um elogio ao Elvis e falou, olha, um jogador do jeito que joga o Elvis, com a qualidade do Elvis, vale o sacrifício deixá-lo até o final do jogo. Eu discordo frontalmente do Hélio dos Anjos, não é sacrifício nenhum. Um jogador com a qualidade, mesmo que não esteja aguentando, que esteja com a língua de fora, tem que deixar o Elvis até o final do jogo. Porque mesmo não tendo a condição física, ele tem um passe perfeito, preciso. Ele tem uma perna direita que mete a bola onde ele quer. Então, o Hélio dos Anjos, não é sacrifício nenhum. Coloca um outro para fazer a função ali, o chamado serviço... Com a característica do Elvis não existe. Não existe no Campeonato Brasileiro, não é só na Ponte. Então ele está certo. Assim, o jogador está cansado fisicamente, não consegue marcar. O senhor está equivocado. Marca, pô. Agora fazer o serviço que faz o Elvis é difícil. Uma bola. Você viu o que ele fez na cobrança de falta? Em quantos escanteios ele bateu que a Ponte ganhou e empatou o jogo? Então, por isso que ele mantém os três marcadores. Para o Elvis não precisa marcar, para o Elvis jogar solto. Então eu entendi o que ele disse, não é que você está errado. Não tem outro jogador com bola parada para pifar os caras da frente como o Elvis. Pô, a defesa que o goleiro fez no segundo tempo, na batida do Elvis. Então é isso que ele quis dizer, Batista. Gol dele, Não tem jeito, você vai abrir mão de um... Você abre mão do Luca, por exemplo? O Luca não pega na bola o jogo inteiro. Sobra uma ali, tuf, botar para dentro do gol. Não dá para abrir mão, nem do Luca, nem do Elvis. E só uma outra colocação que o Hélio dos Anjos fez na entrevista coletiva. Ele tem contrato com a Ponte até o final da Série B. Mas ele disse que tem vontade, tem desejo de disputar a Série A2. Ele disse que já na década de 90 disputou e subiu com o Santo André e também com o 15 Piracicaba. Então ele falou, olha, para mim não tem esse negócio Série A1, Série A2, Série A, Série B. Eu estou satisfeito, estou feliz na Ponte e gostaria de permanecer caso a diretoria renove o contrato dele. A pergunta é, a Ponte vai renovar o contrato do Hélio dos Anjos? O Hélio dos Anjos está há muito tempo fora da disputa deste campeonato Série A2, que me parece um campeonato muito específico. A Ponte permanece com o Hélio dos Anjos ou vai contratar um treinador experimentado e que já tenha serviços prestados recentemente com acesso? Cito um aqui, Paulo Roberto Santos, que é um treinador, parece que talhado aí para a disputa de Série A2 do Campeonato Paulista. O que vocês fariam? Deixa eu te contar uma história. O Tigrão adora história. Eu conto pouco história, mas essa vale. Cilinho chegou em Jundiaí para dirigir o Paulista na Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos lá, todos nós. Isso aí faz muito tempo. Isso aí, final da década de... Nossa, faz muito tempo, mas muito. Eu fui para a coletiva, estava lá na sala da presidência, lá no Jaime Sintra. Aliás, tem uma informação triste, hein? O Paulista não vai disputar a Taça São Paulo. Pela primeira vez, depois de muitos anos, porque vai dar prioridade para reformar o gramado, que está um verdadeiro pasto. Eu fico muito triste com o que está acontecendo com o meu Paulista. Mas, voltando no Cilinho, ele se apresentou, ia montar o time para a Série A3 do Campeonato Paulista. Vai o Carlos Henrique fazer a seguinte pergunta, Gleger Zorzin. Professor Cilinho, o senhor acha que na montagem do time o senhor precisa dar um direcionamento para jogadores com característica de Série A3? Ele não sabia meu nome. Ele falou, como é que é seu nome, rapaz? Carlos Henrique. Muito bem. Posso responder com 2 perguntas? Claro, professor. Sempre tive maior admiração por ele. Claro. Aprendi muito com o Cilinho, convivi com ele muito tempo lá. E a primeira pergunta, ele falou assim, a bola, ela é redonda? E o tamanho do gramado, as dimensões do gramado são as mesmas? A grama é verde? Futebol bem jogado cabe em qualquer divisão do campeonato. Não tem essa de jogador de característica. Você precisa montar um time bom. E precisa ter um comandante que enxergue o que tem que ser feito dentro da divisão. Foi bem, professor. Então essa aí é a resposta para a tua pergunta. Agora, não existe isso. Se a Ponte montar um time bom, vai ser campeão
paulista da Série 2. Ponto final. Você está perguntando E eu penso assim também. Se a Ponte vai renovar com ele ou se nós estivéssemos lá, nós renovaríamos. Porque se fosse eu, né, o responsável por isso, renovaria ontem. Eu também. Agora, a Ponte a gente não sabe, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que a Ponte vai manter o Hélio dos Anjos. E ele tem... Sabe por quê? Porque o Hélio, primeiro que ele é um cara um baita de um profissional, né? Vale lembrar o orçamento. Também, claro. Eu não sei se a Ponte vai ter orçamento para ter um técnico mas eu acho que custe o que o Hélio custa na Série 2. Mas pelas palavras do Hélio, provavelmente já deve ter tido alguma conversa. E eu acredito muito na renovação do Hélio e acho que tem que ser para ontem. Tá? Para ontem. Vocês estão vendo aí, né? Os times começam a perder treinador, os caras correm aqui no Hélio. Por quê? Porque ele é muito competente, um baita de um profissional e um cara que consegue, né, articular, seja ela qual for a divisão, primeira, segunda, terceira. E o CH disse aqui, o professor Cilinho, que Deus o tenha, estava coberto de razão. É o campeonato que muda. A bola, o campo, é tudo a mesma coisa.